E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Sandro Leandro Trindade. Tudo bem, Sandro? Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Só um mini currículo. Acho que tem duas coisas que, além de ser mestre internacional, tem duas específicas passagens que só de saber disso já faz ter interesse. O Sandro foi duas vezes campeão pan-americano, acho que um sub-16 e um sub-20. E Isso. além de já ter conseguido outros grandes resultados. E a ideia hoje é tentar entender como é que conseguiu isso morando em Brasília, como é que eram os meios. Acho que tem várias coisas que a gente pode tentar entender e depois ainda da sua fase como dirigente, né? Mas vamos começar pelo começo. Você estava dizendo que você é mineiro, mas sua carreira em xadrez começou em Brasília, né? Conta um pouquinho como é que começou. Perfeito. Felipe, antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade. Queria aproveitar aqui para dar os parabéns por essa iniciativa, que considero um resgate da história do xadrez brasileiro. Eu acho muito importante esses vídeos que você tem feito. Obrigado. Se você me permitir, eu gostaria de contar assim como é que eu comecei o início da minha trajetória do xadrez, também contando um pouco como foi a transição, né, de enxadrista e como dirigente, e os motivos que me levaram a não seguir a carreira enxadrística, digamos assim. Mas eu queria só contextualizar que a minha atividade enxadrística aconteceu nas décadas de 70, 80, né? Uma época que não havia celular, não tinha internet, a comunicação mais rápida que existia na época era o telex, e a passagem de avião, por exemplo, era um negócio assim caríssimo, então transporte não eram poucos que tinham condições de viajar para o exterior, e mesmo passagem interna era um valor assim significativo, então não era qualquer um que conseguia se deslocar facilmente. Uhum. E o centro enxadrístico, à época nós estamos falando o principal, que era Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então esse é o contexto. Eu comecei em de dezembro de 75, estava com 10 anos à época, aprendi a jogar com o Márcio. O Márcio era um colega de trabalho do meu pai, e ele ensinou para mim um amigo meu, o Adalto, e eu lembro que em dezembro já estava de férias, até janeiro, a gente ficava jogando assim até altas horas da noite, né? Então foi assim como é que fala? Amor à primeira vista, né? Com Uhum. relação ao xadrez. Então, a partir desse momento, eu e a Dalta, a gente ficava jogando várias partidas, o próprio Márcio acompanhando, e o primeiro livro de xadrez que eu ganhei nessa época foi o Márcio que me deu, era o Lições Elementares de Xadrez, do José Raul Capablanca, que eu acho que eu não podia ter começado melhor, foi assim, um melhor início. Acho que todo enxadrista deveria, que está iniciando, deveria ler este livro, tá? Lições Elementares de Xadrez, do Capablanca. Bom, eu lembro que depois do primeiro mês, né, assim como todo aluno, eu consegui superar o desejo de todo aluno, eu consegui superar o meu mestre, meu professor. E, assim, foi uma felicidade muito grande para mim. Eu confesso que eu não sei se ele me deixou ganhar, mas o fato é que, sei lá, uns 15 dias depois, aí realmente eu já estava no nível que eu estava ganhando mais do que ele, então aí já não havia mais dúvida, né? Mas tem dúvida com relação a essa primeira partida, mas foi extremamente emocionante para mim, né? Esse momento. Bom, nesses primeiros meses, eu vou citar alguns livros aqui também, tá, Felipe? Fica à vontade. Que eu utilizava à época, né, que foram importantes no meu aprendizado, e o segundo livro foi o Xadrez Básico do D'Agostini, que eu considero uma obra-prima do xadrez nacional. Pena que nós não temos o livro na notação algébrica, né? Então, acho Uhum. que valeria a pena uma atualização, não sei se já tem, mas se não tem, deveria ter, merece ter. Esse livro foi muito importante, abriu também assim um pouco digamos assim, o que é o xadrez, né? Naquele instante, que eu ainda desconhecia, né? Como é que era o mundo xadrístico, porque a princípio só estava lá jogando com os dois, né? Com o Mas meu você professor e esse meu amigo. com 10, 11 Sim, Felipe. anos, com 10, 11 anos você já pegou o livro para ler, feliz da vida, sozinho, sem problema. Sim, nossa, por exemplo, essas lições elementares, eu até acompanhava um pouco com o Márcio, etc., mas quando eu estava sozinho, eu lia direto, aí acabava, eu queria mais, né? Uhum. E aí o xadrez básico foi outro, que eu li de ponta a ponta, sozinho.
Meu irmão, esses dias eu estava conversando com ele lembrando assim, né, Sandro, era impressionante, você com 11, 12 anos ficava lá no quarto, sei lá, 8 horas lá, direto estudando, minha mãe tinha que me arrancar lá do quarto para almoçar, para não sei o que, etc. Se não deixasse, eu ficava direto lá, adorava, né? E o outro livro, assim, aí tem outros 3 livros que foram muito importantes nessa época, assim, nessa minha, desse processo de aprendizagem, né? Um era do Capablanca, era Fundamentos do Xadrez. Eu considero, assim, outra obra-prima também, realmente muito importante. E 2 livros que eu li, eu acho que muito por conta lembrando, 1975, o Bob Fischer, né, ainda era campeão, estava na transição, né, que Karpov acabou ganhando por desistência, mas o livro Bob Fischer Ensina Xadrez, foi ali que eu aprendi, sei lá, mate do pastor, não, pastor eu já sabia, mas mate, que eles chamam lá, pelo menos eles chamavam, a tradução do livro, sapateiro, assim, todos os tipos de mate, então, posições bem simples para iniciante. E depois eu peguei um livro que era mais avançado para a época, realmente, depois eu tive que relê-lo, era 60 Melhores Partidas de Xadrez do Capablanca, tá? Bom, vale uma menção aqui interessante, que nesse início de fevereiro de 76, janeiro, fevereiro, tinha uma banca, na época havia uma banca de xadrez próximo ao local onde eu morava. E aí eu sempre dava uma passada por lá, às vezes parava, né, vendo o pessoal. Quando eu falo banca de xadrez, era uma banca de jornal, e o nome era Banca de Xadrez. Era exatamente isso. E tinha um pessoal que ficava jogando, aí eu parava, ficava olhando, o dono da banca era um polonês, combatente da Segunda Guerra Mundial, e ele, quando me via assim, parado, fala, sai daqui, garoto, sou, assim, curto e grosso, né, sem muita conversa. Aí eu passava no dia seguinte, me expulsava do mesmo jeito, aí eu comentei com o Márcio, aí o Márcio, após o expediente, ele falou, Sandro, vamos dar um pulo lá na banca. Aí ele saiu do expediente, me encontrou, fomos lá, ele comprou uma revista em quadrinho, um gibi para ele, outro para mim, a gente ficou lendo e acompanhando ele jogando lá a partida, né, que assim, já não tinha conhecimento de outro local que jogar xadrez, aí quando viu, foi um chamariz, né? E a partir daí, em algum momento, o Márcio conseguiu fazer a minha inscrição lá, porque tinha que ser inscrito para poder jogar, aí ele me inscreveu, e aí quando começaram as aulas, eu sempre assim, terminava a minha aula, passava correndo, ficava jogando direto lá na banca, e normalmente com o dono, que era o polonês, que eu chamava de mestre, né? Todo mundo lá eu chamava de mestre, e a partir dali eu conheci jogadores importantes, né, como Jean, Antônio Vilar, Bataus, Macambira, Fernando Celso, entre outros, pessoal que tinha um rate equivalente a 1.600 a 2.000, mais ou menos. E nesse período teve uma competição que eles fizeram, organizaram, e todos esses jogadores mais fortes que frequentavam a banca participaram. E acho que eu acabei ficando em terceiro lugar nesse torneio, mas o detalhe é que eu ganhei do melhor jogador, que era considerado um dos melhores jogadores de lá, o nome dele é Fernando Celso, mas era muito interessante, porque eu era 10 anos, né, pequeno, franzino, então ele deve ter olhado assim com certo, como é que fala, não, isso aí vai ser fácil ganhar. Ele ficava lendo uma revista e fazendo os lances. Aí, quando ele viu que a posição estava ficando difícil, ele largou a revista, começou a pensar em toda a jogada, mas acabou perdendo assim mesmo, né? E foi uma partida bem interessante, e assim, foi muito, como é que fala, comentada à época, né? Bom, mas assim que eu comecei as aulas, eu participei da primeira competição, era o Brasiliense de Xadrez. À época, eram mais de 50 jogadores, e os meus pais só permitiram que eu participasse dessa competição porque era muito próximo de casa e era durante o dia, final de semana, então, no princípio, era tarde, então era tranquilo, e Brasília, nessa época, era muito tranquila nesse sentido. Então, era um correspondente, assim, para outras cidades, um quarteirão, que aqui nós chamamos de quadra, então era um caminho tranquilo. E nessa competição, o fato interessante é que assim, lembrando novamente, né, como eu era, né, pequeno na época, para eu poder jogar a partida, eu tinha que sentar sobre as pernas para poder ter uma elevação suficiente para enxergar as peças.
E às vezes, para fazer um lance que ia até a oitava fileira, eu tinha que me levantar, ficar em pé para poder fazer a jogada, né? Então era uma situação bem interessante. Aí teve uma partida com um jogador, que era um jogador de destaque lá na universidade, onde foi realizado o evento, que quando ele perdeu a partida, é um fato assim que eu não esqueço até hoje, ele saiu de lá esburrando as paredes, eu confesso que foi a primeira vez que eu vi uma cena, primeira e última vez que eu vi uma cena dessa. Nunca na minha vida, como enxadrista e como dirigente, vi algo parecido, né? Mas aí eu acabei chamando um pouco do destaque, que eu acabei ficando entre os 20 primeiros nessa competição, acho que foi 22º, se eu não me engano. Uhum. E aí eu conheci o presidente da Federação de Xadrez, que era um xadrista também, o Washington Oliveira, começou a frequentar minha casa e ele me ensinou a chamada defesa brasileira, né? Normalmente, quando fala defesa brasileira, lembram o D4, o bispo G5 do Trompovsky, mas a defesa brasileira defendida pelo Washington era E4, dama E2, e não importa a ordem da jogada, com exceção da escandinava, evidentemente. E assim, acabei até me influenciando por isso e incorporei digamos assim, essa abertura em algumas partidas mais tarde. E também, nesse momento, nessa competição, eu conheci o Lincoln Lucena, que é um jogador local, assim, de muito destaque, já chegou a ganhar competições nacionais, ganhou torneios abertos, ele foi candidato da FIDE em determinada época, tinha até o apoio do Kasparov, então, assim, uma pessoa de uma projeção internacional muito grande, mas nessa época me viu também, começou a frequentar minha casa, eu comecei a frequentar a casa dele, então eu considero como sendo, assim, o meu primeiro treinador, o segundo, né, considerando que eu aprendi com o Márcio. Uhum. E ele, assim, teve uma importância, uma influência muito grande na forma de eu jogar, porque ele tem um estilo de jogo muito agressivo, tático, então, nos primeiros momentos, assim, eu fui bastante influenciado nesse aspecto. Ele me acompanhou aí durante um período, na época 76, meados, né, de 76, 77, até final de 77, aí, pelo menos, e algumas outras ocasiões mais tarde, né? E com ele, assim, ele me descortinou um outro mundo. Comecei a saber o que é mestre nacional, o que era um grande mestre, dos torneios, dos livros, e por felicidade minha, meu pai, naquele momento, ainda tinha condições, e o meu pai, vendo o interesse, assim, comprou vários livros para mim, né? Então, para você ter uma ideia, eu era, né, a partir daquele momento que eu li esses livros iniciais que eu comentei, aí começou uma coleção Skax, que na época era editora Skax, né? Uhum. Então eu tive a felicidade de começar a estudar finais de peões, isso ainda no primeiro ano, né? Finais de peões do Maiseles, o final de Bispo e Cavalo do Averbach, e depois, ainda nesse mesmo ano, finais de Tor, que eu inicialmente tive maior dificuldade, mas depois consegui ler o todo do Smyslov. Então, tudo quanto era livro que caía para mim, eu li assim de ponta a ponta. Então, aí tinha também um livro que é interessante, que é um pouco, digamos assim, não é muito citado para quem começa a jogar xadrez, mas que eu acho assim, que foi uma preciosidade também, é um livro chamado Tática Moderna no Xadrez, do Pacman. Eu considero assim, muito bom, então, do ponto de vista tático, para treinar, para abrir mais ter conhecimento das diversas situações táticas possíveis, né, que possam acontecer no xadrez. E também nessa época, eu acho que foi um pouquinho, segundo semestre, eu lembro bem desse livro, esse aí foi, eu considero assim, um livro que me deu uma boa base também, era chamado O Centro no Xadrez, uma versão, normalmente é mais fácil encontrar versão espanhola, mas eu consegui esse livro em português, eu acho que eu tenho ele até hoje aqui em casa, é um livro que eu guardo aqui com carinho. Persites. Uhum. E, assim, o que ele mostrava no livro? Exatamente as estruturas possíveis de peões. Então, por exemplo, como jogar com peão isolado, jogar a favor e contra, peões folgantes, os prós e contras, e várias situações e estruturas, com o foco, evidentemente, no controle das casas centrais, né, que era
voga à época, né? Então, então foi um livro assim que eu considero uma preciosidade que me ajudou bastante. Ainda nesse primeiro semestre, eu quando não tiver muita certeza, porque eu posso falhar a memória aqui, eu vou citar um semestre aqui, tá? Mas quando eu lembrar das datas, aí eu falo mais afirmativamente. Mas eu lembro bem que foi em junho de 76 ainda, tinha um torneio aberto no Rio de Janeiro, e aí eu fui com o patrocínio do meu pai, que ele pagou as passagens de avião para mim, para o Lincoln, quem conseguiu e resgatou as informações, né, conseguiu as informações, inscrições, tudo foi o Lincoln, então ele pagou a minha passagem do Lincoln, aí chegando lá no Rio, o Lincoln conseguiu hospedagem com o irmão dele, que morava na época lá, Lincoln Lucena, né, o irmão dele era o Lenine, então era até interessante, né, o pai deu o nome de um americano e de um russo, né, para os filhos. E nesse torneio, eu tive a oportunidade de conhecer o Jaime Sounier, que na época era a grande sensação xadrística do xadrez nacional como jogador, porque o McKean já estava numa fase assim, mais de, digamos assim, um início de uma aposentadoria precoce, vamos dizer assim, e o Sounier, que estava surgindo como grande nome, eu tive a oportunidade de conhecê-lo nessa competição, e acabei, um fato interessante nessa competição, é que eu consegui fazer, acho que foi assim, 4 pontos em 6 ou 7, foi das 7, e na viagem de Brasília para o Rio, no avião, eu vi 3 partidas com o Lincoln do Tal. E eu sei que essas partidas me influenciaram de tal maneira que 2 partidas eu joguei sacrificando peça e acabei tendo até sucesso, e uma delas foi interessante, enquanto o Sounier estava disputando a competição lá na frente, né, e etc., estava todo mundo ao redor assistindo a minha partida, porque, né, novamente, né, como dizem lá no Sul, né, um piá, né, franzino, tá, jogando lá tal, e foi mais ou menos assim que eu comecei a aparecer um pouco xadrez nacional, tá? Nesse segundo semestre de 76, aí aconteceram, assim, uma coisa, digamos, de ordem particular, que influenciou também a minha carreira e algumas decisões xadrísticas, digamos assim, tá? Então, meu pai, nessa época, ele perdeu o emprego dele, ele era o provedor da casa, ficou desempregado e, lógico, que gerou algumas sérias restrições de renda em casa, e a minha mãe, que foi uma tremenda guerreira, foi quem ajudou a segurar as pontas, na época, fazendo marmita, pensionato, essas coisas, mas que ajudou aí na sobrevivência da família. Mas a partir desse momento, aí começou uma restrição. Meu pai, que foi meu patrocinador, né, digamos assim, na viagem que eu fiz para o Rio, na compra de livros, a partir desse momento já não tinha condições de comprar mais livros, etc. A partir daí, todos os livros ou foram doados, alguém me deu de presente, ou era por conta, sei lá, alguma coisa que eu ganhava em algum contexto xadrístico, eu comprava tudo em livro, né? Então, aí começou assim, eu tinha que ir na casa de alguém para poder ler livro, e na época era uma coisa interessante, quem tinha livro de xadrez não emprestava assim para o outro, né? Era uma preciosidade. Então, foi um momento assim que perdurou um tempo até ele conseguir emprego novamente, e aí eu ficava basicamente jogando mais, brincando e tentando com os livros que eu tinha, né, apurar, mas eu já tinha lido e relido os livros lá pelo menos 1 ou 2 vezes, mas pelo menos assim foram livros com né, uma boa base, digamos assim. 77, eu estava, né, de 11 para 12 anos, eu tive a oportunidade de conhecer um grande mestre chamado Paul Bento, que ele veio ao Brasil, patrocinado pela OEA, que é uma organização dos Estados americanos, e ele fez um tour pelo Brasil, e aí ele acabou indo a Brasília, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, acompanhei algumas aulas que ele ministrou para alguns enxadristas presentes, ele comigo ainda ficou, eu lembro, uma tarde lá, contando da vida dele, mostrando as partidas que ele tinha ganho do Fischer. Então, assim, primeira vez na minha vida que eu vejo um grande mestre em carne e osso, né? Então, puxa, um grande mestre não é um ser, né, de outro planeta, né? Existe, assim, eu fiquei, realmente, fui muito feliz tendo essa oportunidade, digamos assim. E nesse mesmo ano, em 77, participei de alguns torneios, mas que eu recebi um convite, consegui um patrocínio para participar, um torneio lá nos Estados Unidos, o Aberto
Estados Unidos, que é realizado em junho, mais ou menos por aí. Aí eu acabei ganhando a categoria, que era sem rate, mas fiz uma pontuação muito boa, fiquei em primeiro lugar na pontuação, então participei de outros torneios, e 77 também foi um momento que eu, digamos assim, de um namoro que durou muito tempo, que era o Clube de Xadrez de Brasília, chamado BCX. E o BCX, assim, é famoso, né, pelos pings que tinham sábado à tarde, então normalmente todo sábado, quando era possível, eu estava lá jogando, e só saía de lá quando, né, meu pai ia lá me arrancar, digamos assim, lá do recinto, porque eu passava a tarde toda jogando relâmpago com o pessoal, era realmente assim, eram tardes inesquecíveis, digamos assim. 78, teve um ponto importante, que foi quando eu conheci o Olício Gadia. O Olício Gadia, para quem não sabe, ele foi campeão brasileiro, era carioca, morou em Brasília um tempo, antes de eu começar a jogar xadrez, e ele, como ele era funcionário da Caixa, de vez em quando ele precisava ir a Brasília, numa dessas vezes ele fez questão de me conhecer, e a partir daí ele se tornou, o que eu posso dizer, um treinador e principalmente um mentor. Então foi ele quem sedimentou, digamos assim, a minha base de conhecimento. Com ele eu conheci a Naidorf, que foi, para mim, assim, me ajudou a elevar o meu nível xadrístico, ele, né, muito, muito importante, assim, na construção de um repertório, apesar de que o repertório de brancas que ele me mostrava, assim, não batia muito com o meu estilo de jogo, eu precisaria evoluir, estava acontecendo, estava nesse processo de evolução, mas a Naidorf caiu como uma luva para o meu jogo. Então, mas até amadurecer e conhecer perfeitamente bem, foram 2 anos, digamos assim, de muitos desafios para conhecer a Naidorf, porque você sempre está na ponta da navalha, né? Qualquer erro que você comete jogando a Naidorf, você, né, acaba entregando a posição, a partida, mas depois de um tempo eu considero um dos maiores conhecedores da Naidorf que tem aqui, sem falsa modéstia, no Brasil, por conta dos resultados que eu tive aí posteriormente, né? Bom, então esse foi o contexto que eu tive no ano aí de 78, mas 78, 79 eu diria que foi um momento assim de ebulição, né? Então era muita formação, mudança no estilo, não estilo de jogo, mas da assimilação de todos esses conhecimentos. E nesse período, eu já vou pular logo aqui para o ano de 80, para não estender muito a nossa conversa, eu tive chance de encontrar uns livros que também fizeram, assim, foram extremamente importantes nesse meu conhecimento. Um livro era Pense como um Grande Mestre, do Kotov, que à época era uma preciosidade, e o outro é um livro chamado O Laboratório do Enxadrista, que é do Suetin. E um outro livro que eu acho que provavelmente é um dos poucos que deve ter lido aqui no Brasil, chama-se O Senso Comum do Xadrez, do Lasker, que ele dava algumas lições de xadrez. Eu considerei o livro uma preciosidade, porque o Lasker, ele era um jogador que ele tinha uma característica, ele nem sempre fazia o melhor lance, às vezes ele fazia aquele lance que dificultava mais a partida do adversário, e às vezes era um lance duvidoso, né? Se for colocar hoje assim, vai aparecer como sendo sempre duvidoso, mas que ele acabava conseguindo resultados expressivos com jogadores fortes, inclusive Capablanca, Lecchini e outros, né? Nesse ano de 80, eu joguei o Juvenil de Fortaleza, sim, em 79 eu joguei o Juvenil também, mas fui muito mal, acho que foi um dos torneios assim que assim, não quero criticar tanto assim a organização, porque foi o melhor possível feito à época, mas eu me lembro que esse torneio realizado em 79, lá no Rio, eu fiquei no hotel com condições assim extremamente precárias, uma localização assim que deixava muito a desejar. Eu lembro que eu e o colega meu, era da Bahia, a gente ficava com medo, assim, de a hora que terminava a partida, a gente chegava lá no hotel, ficava lá no quarto, não queria sair de jeito nenhum, trancava a porta, colocava os armários lá em torno da porta para... Então foi uma situação assim, mas isso não prejudicou a questão do jogo. A questão que eu não joguei tão bem é porque ainda estava nessa... aprimorando, né, tanta análise, tá? Então ainda estava precisando ainda fazer ajustes. Mas quando foi 80, eu diria que aí eu já estava consolidando mais. Joguei de novo o brasileiro,
realmente eu fui bem, acabei ficando em terceiro lugar, primeiro lugar e segundo ficaram Darcy e Paulose, tinham jogadores já importantes que hoje, o Darcy pelo menos, né, o mais conhecido aí, o Paulose acabou parando de jogar, mas o Paulose chegou a ganhar um brasileiro, um jogador fortíssimo. E nesse ano também teve o Pan-Americano, a época era chamado de cadetes, que era abaixo de 17 anos. E nesse torneio que foi realizado em Córdoba, na Argentina, eu tive a felicidade de conhecer o Elis Casas, que foi uma pessoa que me influenciou muito. Eu joguei uma partida, foi na primeira rodada, que eu estava assim, faltando 2 minutos para acabar meu tempo, e na época era 40 lances para 2 horas, e aí depois tinha mais meia hora para fazer, 1 hora para fazer o restante da partida. Eu tinha 2 minutos para fazer 20 lances, consegui fazer esses 20 lances em 2 minutos, aí ganhei a partida. Mas o Elis Casas, a gente teve assim, uma empatia muito grande, tanto que todas as partidas ele estava sempre comigo, a gente ficava conversando horas, eu acho que isso aí foi um momento assim que eu realmente não esqueço. Ele mencionou o seguinte: Sandro, não adianta nada você construir uma boa posição e depois entregar, né, por conta do tempo. Então, essa questão do tempo, que realmente eu ia ao extremo, na própria competição eu comecei a, digamos assim, a calibrar mais o tempo. Tanto que, pouco tempo depois, que eu sempre pensava muito nas partidas, eu comecei a jogar as partidas de uma média assim, de 1 hora e meia, comecei a diminuir bem o tempo nesse sentido, por conta exatamente desse puxão de orelha, né, do Elis Casas. E nesse torneio já surtiu efeito que eu acabei ganhando o campeonato e que me deu direito a jogar o Mundial do ano seguinte. Cheguei a jogar o Mundial, foi 81, o Mundial foi 81. E nesse Mundial estavam participando jogadores como... Ganhou um jogador da Islândia, mas em terceiro lugar ficou o Kasparov, o Short também estava jogando, eu fiquei, acho que na posição até 10º lugar, mais ou menos, alguma coisa, posição, eu me lembro que eu fiquei empatado com o Short nessa competição, e tinham vários outros jogadores aí que mais tarde conhecido. Nessa época eu joguei com um jogador que veio a ser grande mestre depois, o Greenfield, que aí tem uma história que eu vou, se possível, eu conto aí depois sobre ele. Em 81, eu teve uma seletiva para chamado Seleção Nacional dos Jovens Enxadristas, que foi realizado junto com o GEBS. O GEBS era uma competição escolar, eu acho que eu não citei, mas a primeira vez que eu participei do GEBS, né, foi lá em 76, em dezembro, e que eu fiz 6,5 em 7, primeiro lugar no primeiro tabuleiro do Distrito Federal, primeira vez que o Distrito Federal ficou tão bem, graças a minha atuação, que eu fiz a metade dos pontos, eram 4 tabuleiros, e o Distrito Federal ficou em 4º lugar. Voltei a jogar esse torneio, acho que em 78 participei também, em 81, nós tivemos a seletiva e o GEBS. O GEBS, à época, era chamado de Jogos Escolares Brasileiros. Anteriormente, era chamado de Jogos Estudantis, e hoje é um outro nome, acho que é Festival da Juventude, mudaram o nome, e com outro formato. Mas, à época, eram 4 tabuleiros representando os estados, e normalmente, no caso do xadrez, tinha pelo menos assim, de 15 a 20 estados, então era uma quantidade muito grande. Nesse, especificamente de 81, estava quase todos os estados, era muita gente. Quem estava no GEBS poderia participar dessa seletiva, nem todos participaram. Aí eu me lembro que era assim, partida de manhã e de tarde. E no GEBS eu tive assim nos 2 torneios, eu ganhei os 2 torneios, o do GEBS eu fiquei com 8 em 9, com 1 ponto ou 1,5 à frente do segundo, e jogadores conhecidos, assim, hoje em dia tinha, por exemplo, o Peliquian, tinha o Aron, tem os jogadores lá do Paraná, o Lídio, não sei se ele continua jogando, o Lídio Toledo, que era um jogador bem conhecido, o Robert, e assim vai, né? Outros jogadores aí fortes, né? Que mais tarde se tornaram alguns destaques aí a nível nacional. E na seletiva também acabei ganhando a competição. E o aspecto importante que eu queria enfatizar, que nessa época eu já comecei a fazer uma atividade física focada em jogar xadrez. E
o resultado foi exatamente essa competição, que era partida de manhã e de tarde, às vezes eu jogava com alguém que estava participando só do JEBs e conseguia ter jogar bem, conseguia manter um ritmo, né? Porque na terceira hora, às vezes, a tendência é cair, mas eu conseguia manter o ritmo até o final. O resultado foi que eu acabei ganhando essas duas competições. Aí, com isso, participei desse torneio. Teve uma competição no final do ano, chamada Peão de Ouro. Não sei porque esse nome até hoje. Mas eu tive uma partida, eu considero que eu tive dois grandes desastres em termos de uma única partida. Uma delas foi nesse torneio que eu perdi a partida para o inglês, que se eu ganhasse, se eu empatasse a última, seria o campeão do torneio. Acabei perdendo, uma posição que eu estava completamente ganho, mas acontece. Bom, 82. Então, em todos os casos, o xadrez já estava assim, num processo de amadurecimento, e 82 estava com 15 para 16 anos. Eu estava me preparando para jogar o Brasileiro Juvenil. A minha intenção era disputar o título, mas só que eu tinha um adversário tanto pela frente, que era o Milos, que nessa época já era um jogador sólido, muito... assim, já estava despontando no cenário nacional, e os casos foram lá, jogar no primeiro semestre, o torneio em Curitiba, e eu tinha sempre um problema, era impressionante, principalmente Curitiba. Chegava de viagem, no dia seguinte era partido, mas eu não sei se era por conta da baixa altitude, tá? Sempre estava mal. E nesse torneio, que eu tinha ambição de disputar o título, perdi as duas primeiras partidas, que foi para o Aron e para o Terzian, que é um jogador representante de São Paulo à época. Aí na terceira partida, jogar com o Milos. Montei lá uma posição, mas estava bem equilibrado, ele me ofereceu um empate, eu realmente falei, não vou perder 3 partidas, não, e acabei aceitando ainda no meio do jogo. Eu era um jogador que tinha uma característica de, assim, bastante combativo, de jogar todas as partidas até o fim, raramente empatava. Empatei essa partida, e eu lembro que naquele dia eu falei, meu Deus do céu, que desastre, eu estudei o ano todo para jogar isso aqui, mas assim, partidas... lógico, os jogadores tiveram muito mérito, mas eu não apresentei digamos assim, um jogo à altura, né, da partida, digamos assim. Mas aí eu não sei o que aconteceu naquele dia, eu saí com o pessoal, nós fomos assistir um filme chamado Carruagens de Fogo. Acho que esse filme me inspirou tanto, que a partir daí eu ganhei todas as outras partidas e consegui ainda ficar em segundo lugar. Lógico, o campeonato não tinha chance de ganhar, ganhou o Milos, e com isso tive o direito de participar do Pan-Americano. E lá vou eu, novamente, né, me preparar, e estava, assim, todo o tempo me preparando, não só... E aí começa, só fazer um parênteses, uma parceria com uma pessoa, outra que eu tenho, assim, uma gratidão eterna. O nome dele é Marcos Menni, que era um jogador que foi várias vezes campeão aqui em Brasília, e ele que me ajudava a me preparar. Eu ainda até essa época não tinha condições de comprar livro, né? Ainda meu pai naquela condição, né? A família, né? Naquela condição. Então o Marcos, ele não gostava de emprestar livro, mas aí ele ia, de vez em quando tirava uma xerox do livro e me entregava. Eu ficava estudando e ia na casa dele estudar, e era uma preparação que era feita com ele e com o Arraes. O Arraes era um professor de judô, e eu ia treinar judô com a Arraes para me preparar fisicamente, e em outros momentos ia estudar com o Marcos, principalmente o que era chamado lance do mestre, que eu considero não, ele é um dos precursores do lance do mestre aqui no Brasil. Inclusive, por exemplo, o Antônio Rocha, ele foi campeão brasileiro por Brasília à época, e nessa época, segundo o Marcos, né, ele treinou o Rocha exatamente nesse esquema de lance do mestre. Não sei se eu já ouvi falar, mas normalmente assim, pega uma partida, aí em determinado ponto fala qual que é o lance. Então aí conforme o lance fazia uma pontuação, e aí ele fazia um monte de brincadeira. Então era assim, eram tardes, e a gente se estendia noite adentro lá, bem divertidas e bem instrutivas também. Então realmente me ajudou muito na preparação. E no Mundial, no Pan-Americano, eu já incorporei algumas, digamos assim, algumas questões dessa preparação que eu tive, e no Mundial de 83, sim, ganhei o Pan-Americano, e o Pan-Americano também, novamente. Primeira partida, perdi de uma forma
lamentável, eu não gosto nem de lembrar. É um jogador fortíssimo, Zuniga, hoje é um dos melhores jogadores aí pelo menos aqui da América do Sul. Zuniga é o grande, você está Zuniga, falando. desculpa, é o Granda, é porque eu chamo de Zuniga, tá? Mas na verdade, porque o nome dele é Granda Zuniga, mas o nome de família do pai normalmente é lá no Peru, né? O primeiro é o Granda. Mas eu chamo de Zuniga, tá? Mas o Granda, acabei perdendo para ele essa partida. E, na época eu tinha ganho dele na partida, no torneio lá no Peão de Ouro, e ganhei bem, etc. E nessa partida, realmente, eu fiquei muito abaixo, ele ganhou muito bem, que ele já estava se consolidando como um grande jogador. E, a partir daí, comecei novamente, assim, eu, né, acertando todas as partidas, jogando muito bem, consegui ganhar. E eu tinha, assim, a minha missão de querer ganhar esse campeonato era um pouco, porque ninguém tinha ganho ainda do Brasil Pan-Americano, se não me engano, ninguém tinha ganho. E nós tínhamos um quase ganhador, que foi o Cícero Braga. Ele chegou na última partida do Pan-Americano juvenil, completamente ganho, fez um lance, acabou perdendo. Então, assim, foi uma coisa que marcou muito, né? Então, quando eu fui jogar, eu falei, não, vamos lá, vamos representar o Brasil adequadamente. Inclusive, eu tenho até um livro que o Sunier me deu à época aqui para estudar, que era o Laboratório, estou até com ele aqui na frente, aqui é Prática dos Finais no Xadrez. E estudei ele de ponta a ponta. Lógico que a parte de final já estava assim, bastante avançado. Mas fui lá e consegui ganhar esse torneio, ganhei todas as partidas. A partida ali ainda tive um tropeço, mas todas as partidas eu acabei jogando muito bem e ganhei o torneio que me deu a titulação de mestre e também me permitiu participar do Mundial de 83. Eu vou pular um pouco aqui para encurtar essa história. Então, em 83, eu me preparei novamente para jogar esse Mundial, que foi em agosto de 83, me preparei bastante, e eu cheguei nesse campeonato e, novamente, primeira partida, acabo perdendo. Assim, as primeiras partidas, a primeira e a segunda partida de todos os torneios que eu jogo, independente de ser um jogador forte ou com rating bem abaixo do meu, por exemplo, eu sempre acabo jogando mal. Quando eu ganho é um caso fortuito, né? Mas acho que é uma questão de adaptação, realmente eu não sei dizer. Perdi a primeira partida. A partir daí, ganhei as demais. Cheguei a um ponto que o Milos também estava jogando, né, ele que era o campeão brasileiro do ano anterior, participou nessa competição. Aí tinha um momento que quem estava à frente era o Georgiev e o Salov, sim, tinham jogadores importantes, como o Salov, o Short também estava nessa competição, do Lug e outros enxadristas aí de ponta. Aí estavam assim, os dois à frente, estavam, lembro bem até hoje, estavam com 6 pontos, aí atrás estávamos eu e o Milos com 5,5. Só que eu joguei com Salov, acabei perdendo uma partida. Nossa, ali eu percebi que eu tinha ainda ambição naquele torneio de ficar pelo menos assim entre os 3. E naquele torneio ainda tinha condições de ficar entre os 3. Mas eu percebi que o Salov, ele estava, e o Georgiev ainda estava um nível acima. Eu precisava ainda melhorar mais a minha condição de jogo. Mas eu tive excelentes partidas, perdi para ele, perdi para o Georgiev, mas tive excelentes partidas. A última, se eu empatasse, ficaria em terceiro, acabei perdendo, porque eu forcei a posição, e forcei a posição porque eu sabia que o jogador já era o Saed, que era um dos Emirados Árabes, e ele tinha lá um esquema bem preparado. Então, com certeza, ele já tinha tudo com a partida possível à época, né, só a meu respeito. Então, tentei sair da abertura, mas fiquei mal, e ele ganhou com méritos. Mas eu joguei excelentes partidas, ganhei boas partidas mesmo, foram fruto de toda essa preparação. Bom, não foi possível em 83, mas eu vou me preparar agora para 84, eu quero ganhar esse Mundial Juvenil. O que aconteceu? Eu fui jogar o Pan-Americano, e aí aconteceu uma questão que, ao longo do tempo, assim, acabou, eu fui um pouquinho prejudicado em algumas situações, e não é crítica a ninguém, nem nada, mas é o contexto que nós vivíamos à época, né, que a Confederação Brasileira estava em processo ainda de organização, e etc. Eu fui disputar o Pan-Americano, que era para ser final de 83, o torneio seria em Lima, Peru. Chego lá, o torneio tinha sido adiado, mandaram, ele me mostrou lá um telegrama para o
lembrando, né, a época era telegrama, telex, etc., para a CBX e, no entanto, ninguém me avisou. Aí, e partida, assim, o preço de uma viagem para Lima era muito caro à época, então acabou que eu acho isso aí não sei te falar assim, mas eu fiquei um pouco assim como negligenciado, porque evidentemente como de Brasília, né, então era um pouco outsider, né, em relação ao centro enxadrístico da época, então tinha dificuldade de participar de torneios, então quando eu tinha uma oportunidade, eu queria aproveitar o máximo possível e, assim, achei lamentável. Aí, não, me mandaram a passagem, eu tive uma discussão com a pessoa lá da federação, a própria federação peruana conseguiu uma passagem para mim e eu voltei a jogar o torneio por conta deles, mas em condições, assim, realmente não muito favoráveis. E o principal, houve novamente uma mudança com relação a categoria, quem que poderia jogar, e eu fui, assim, diretamente prejudicado. Eu não pude jogar o Campeonato Mundial de 83, eu estava previsto. Aí houve uma mudança na regra, 84 não poderia, mesmo que eu ganhasse o brasileiro, etc., não acabei nem participando do brasileiro, não podia. E, assim, eu estava muito convicto que se eu jogasse 84, se eu não ganhasse, assim, ia jogar como sendo candidato ao título, assim, pela preparação. Não que eu seja um xadrista genial, nada disso, muito pelo contrário, mas é fruto de muito esforço, muito trabalho, muita transpiração e, evidentemente, algum talento. Isso aí, sem dúvida alguma, também ajuda a acrescentar, mas... E foi por conta disso e de outras situações que aqui não vale citar, que eu tomei uma decisão que eu não ia seguir jogando xadrez, porque eu me sentia assim, muito desconfortável por um histórico, porque isso aí já tinha acontecido também no Mundial Cadetes, que no ano seguinte queria participar, diminuíram, e eu fui diretamente prejudicado, sendo que a informação que eu tive, que o Brasil fazia parte do comitê, e me parece que votaram contra, exatamente no interesse contra o Brasil, entende? Então, eu realmente não entendi essa postura. Eu sou de opinião, assim, uma regra não se muda durante um evento. Você pode, em vez de mudar para esse ano, vamos mudar de forma que não prejudique. Daqui a 2, 3 anos, fazer um planejamento para essa mudança, não de uma hora para outra, que foi como aconteceu. Bom, eu diria que um pouco encerra a minha atividade enxadrística nesse sentido, porque a partir de 84 eu comecei a não estudar mais xadrez, me preparando ou pensando em seguir. Então, a partir daí eu só jogava as competições, mas sem necessariamente estudar, só analisando um ou outro. Então, o interesse em xadrez fui perdendo interesse nas competições de xadrez, que apesar de que eu cheguei a participar ainda em 84, teve um mundial de até abaixo de 26, representando o Brasil, era o segundo tabuleiro, e eu consegui, assim, uma pontuação percentual, assim, bem razoável, era acho que uns 70%, mais ou menos, apesar do Brasil não ter ido muito bem, mas a gente teve algumas, como é que eu falo, enfrentamentos muito bons, ganhamos da França, por exemplo, de 3-1, tivemos outros embates lá que foram extremamente satisfatórios, mas em compensação perdemos para o México lá de 3,5-0. Minha partida foi um desastre lá, que eu estava ganho, deixei empatar, e assim, foi uma tarde lamentável para o Brasil nesse sentido, mas mesmo assim o Brasil conseguiu não me lembro bem aqui qual era a situação, mas conseguiu uma posição razoável dentro da colocação geral. Bom, acho que... Depois de 85 eu joguei o brasileiro, mas nesse brasileiro estava ainda afiado, mas eu joguei na penúltima partida contra o Milos e fiquei numa boa posição, mas aí o Milos já estava, digamos assim, num processo de ascensão, me ganhou e ganhou muito bem com méritos, ganhou o campeonato. Ainda consegui ganhar a última partida, fiquei entre os primeiros colocados, acho que eu fiquei quinto ou sexto. Brasileiro, depois só voltei a jogar em 88, que foi realizado em Canela, e eu tive uma posição também, uma atuação razoável, fiquei em quinto lugar nessa época, com boas partidas no geral, mas perdi uma partida para o Gouveia, que foi o campeão à época, que eu
considero assim que eu joguei muito abaixo da crítica, mas tive boas partidas contra o Filgut, Chemin e outros jogadores de renome aqui da época que participavam do Brasileiro. E outro brasileiro que eu participei foi em 92, que eu considero que talvez 92 tenha sido um momento divisor assim, de água. Foi o último torneio que eu, de certa forma, joguei muito bem, porque nesse brasileiro eu fiquei em terceiro lugar, mas foi mais por um tropeço meu, que foi um outro desastre que eu tive. Na partida contra o James Smith, completamente ganho, deixa escapar, e ponto que fez falta no final, depois o Darcy ganhou o campeonato, partida com ele, eu não consegui avançar o suficiente para poder ganhar, e ele ganhou com méritos, mas eu tive uma atuação muito boa, e esse campeonato eu tenho uma memória, assim, uma lembrança muito positiva do Herman Claudius, que eu fui a São Paulo, fiquei na casa dele, a gente já ficou estudando, e de São Paulo nós fomos para o torneio, foi realizado no Paraná, e durante a competição, eu lembro assim, como assim, é o jogador mais bem preparado que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, graças a ele, eu tinha acesso à forma como os adversários jogavam, então, com isso, facilitava a preparação. E isso, assim, eu não tenho dúvida que eu devo muito ao Erma a minha atuação nesse campeonato brasileiro. Então, tive boas partidas nesse campeonato, graças a essa ajuda, de certa forma, improvisada, porque não estava... foi algo mais ou menos assim de uma afinidade lá, né, que a gente teve, tem uma simpatia, uma admiração muito grande. Eu considero uma das grandes injustiças do Herman não ser grande mestre. Eu não tenho dúvida que ele mereceria ser grande mestre de xadrez aqui no Brasil. Cheguei ainda a ter alguma outra participação, mas aí já não cabe nem tanto repercussão. Acho que nos anos 80, sim, participei como representante de São Caetano, dos jogos regionais. Na época foi montada uma boa equipe, eu lembro, era eu no primeiro tabuleiro, o Luiz Loureiro, do Rio, estava no segundo, tinha o Tsuboy, e, bom, eu sei que essa equipe foi enfrentar a grande equipe de Osasco, que era, né, assim, durante aqueles anos, assim, ela ganhou o campeonato brasileiro de xadrez por equipes, os jogos regionais, sempre ganhava os jogos regionais, e com essa equipe nós conseguimos ganhar os jogos regionais em cima de Osasco, que foi um grande feito à época, né? Então, e depois, ainda a mesma equipe, nós jogamos lá para Santa Bárbara, teve um resultado também positivo. Assim, em 88 teve o brasileiro até 25 anos, que novamente perdi a primeira partida, e aí fui correndo atrás, e na última partida eu joguei contra o Disconze, que ele estava meio ponto à frente, mas aí eu ganhei a partida dele, ganhei o campeonato, então foi 88 essa competição, e 80, na década de 90, eu joguei alguns abertos, mas normalmente jogava aberto aqui em Brasília. Assim, só para encerrar, eu acho que eu já falei demais, né, Felipe? Mas eu diria o seguinte, que o xadrez, assim, ele teve uma importância muito grande na minha vida, principalmente, só para você ter uma ideia, no 85, que eu comecei como dirigente do xadrez, como presidente da FBX, foi um ano importante, porque foi o primeiro, foi 86, aliás, que nós organizamos o primeiro aberto do Brasil. O que é hoje espalhado, aberto do Brasil, realizado no Ceará, o primeiro foi realizado em Brasília, na minha administração, e com o apoio de pessoas extremamente importantes. Uma outra pessoa muito importante na minha vida, que eu tenho assim, uma gratidão eterna, é o Antônio Bento. Antônio Bento, que Felipe, desculpa, eu acho que a fase enxadrística, o resumo seria esse. Vamos fazer o seguinte, para fazer essa separação entre dirigente e jogador, eu queria que você citasse... Bom, primeiro que já ficou claro, não foi à toa que você teve as conquistas que teve, né? Teve muito esforço, muita dedicação, mas antes de falar de você como dirigente, você podia citar qual foi o
o lance da sua vida ou partida, explicar o porquê você Perfeito, gosta tanto. perfeito. Bom, eu diria assim, eu tenho alguns momentos assim que foram marcantes na minha vida. A primeira, uma partida que eu joguei com o Lincoln no Campeonato Brasiliense, que a época, né, ele como meu, digamos assim, meu treinador, eu joguei um Gambito do Rei. Eu não tinha costume de jogar Gambito do Rei, joguei um Gambito do Rei e consegui ganhar dele. Foi a primeira partida que eu ganhei do Lincoln, né? Então aquele, novamente, né, o aluno tentando superar o Messi, então uma partida para mim memorável. Uma outra que também foi muito importante era no Campeonato Brasileiro Juvenil. Eu tive uma partida com o Matsura e que fruto de um processo de reação no campeonato, que eu comecei muito mal. Então essa partida ela foi importante porque né, proporcionou, permitiu que eu ficasse em segundo lugar. E também, tanto no Pan-Americano como nesse campeonato mundial de 84, eu também tive como é que fala? Boas, de 83, né, o Mundial Juvenil de 83, tive boas partidas, mas uma partida em específico, eu tenho assim uma grande lembrança, até uma homenagem ao Marcos Mendes, que foi fruto de uma preparação que nós tivemos. A partida contra o Grivas, que eu joguei uma Rui Lopes, foi uma Rui Lopes aberto, e que lá pelas tantas eu faço um lance C4, que era muito pouco jogado. Eu acho que por conta disso, acho que deu um pouco, né, uma desequilibrada no meu adversário, que eu acho que ele não conhecia, ele pensou muito para dar a resposta, e foi uma partida, apesar de rápida, porque foi resolvido taticamente, mas uma partida muito interessante, mais em homenagem à preparação que eu e o Marcos Mendes fizemos para esse campeonato. Então, é uma partida assim que eu guardo com muito carinho. Outra também nesse campeonato teve a partida com o Dlugley, que foi uma bela partida que eu tive. O Dlugley, 2 anos depois, veio a ser o campeão mundial juvenil, grande mestre. Ele grande mestre se tornou logo no ano seguinte, se eu não me engano. Então, foi uma partida assim muito boa que eu tive com ele. E é interessante que durante a análise com vários jogadores, o único que percebeu o detalhe da partida foi o Granda, que ele falou, não, o Sandro com essa partida não foi taticamente, foi, como é que fala, com uma avaliação posicional correta da posição, que foi que definiu e depois permitiu que eu ganhasse com aí a combinação em cima. Então, eu diria que essas partidas foram interessantes. Em 92, 92, não, 92 ou 93, teve o Pan-Americano, 93, aqui em Brasília, mas aí eu estava com uma atuação ainda como dirigente, com outros esforços, e acabei não dando atenção para esse torneio. Realmente foram 2 torneios que eu tive uma atuação tive menos de 50% dos pontos, e esse torneio eu só tive uma partida que eu considero assim, também foi uma excelente partida, foi contra o Sop, que na época era campeão argentino. Então foi uma partida assim muito boa que ele jogou, uma escandinava. Eu tinha não uma preparação, porque muito tempo que eu não preparava mais, mas eu consegui achar uma solução no tabuleiro muito interessante que resultou como sendo até uma novidade teórica. Aí tem algumas informações, em alguns informadores não, mas alguns registros aí de algumas bases de xadrez. Então seriam essas partidas aí que eu teria a mencionar. Ah, legal. Depois, como a gente sabe que achar partida antiga às vezes não tem base, mas o Sandro ficou de disponibilizar e eu com certeza vou colocar na descrição do vídeo, porque o pessoal sem dúvida alguma tem interesse, ou desse vídeo ou do vídeo da análise do lance da vida. Agora, seria interessante você falar um pouquinho dessa sua fase de dirigente, por que você virou, o que você acha que você contribuiu, né, com o jogo. Perfeito. Então, em 84, eu tomei a decisão de não seguir como xadrista. Eu diria que talvez se eu tivesse uma condição diferente, não morar em Brasília, tivesse morando em um local que tivesse uma atividade xadrística maior, com certeza eu tentaria pelo menos o título de grande mestre, que isso aí eu tinha como objetivo à época, mas por conta de todo esse contexto, acabei, em 84, desistindo. Bom, a partir daí, o cenário em Brasília, as competições, os calendários, era assim, o Marcos Mendes, que é uma pessoa que eu tenho assim, grande admiração, na época era o presidente, infelizmente, assim, o
calendário xadrístico não existia calendário de xadrez em Brasília. Então, eu me coloquei à disposição que eu queria ser o presidente da federação. Reuni com as pessoas da época, o pessoal concordou em me apoiar, menos o Marcos, ele teve uma resistência, ele não queria que eu assumisse, então, no primeiro momento, assim, foi um pouquinho complicado, ainda mais pela relação de gratidão que eu tinha a ele, mas eu tinha uma divergência em relação de como devia ser organizada a federação. Então, em 85, foi quando assumi, foram 2 mandatos, eu tentei colocar o calendário, estabelecer regras e também, por incrível que pareça, a Federação Brasileira de Xadrez não tinha um estatuto aprovado. Isso era importante, à época tinha que ter uma aprovação na época era do DEFE e também a nível nacional lá no MEC, para poder até ter possibilidade de solicitar recursos, né, federais para conseguir, por exemplo, passagens, etc. Né, e que, em alguns casos, a gente conseguiu, em vários sentidos, um apoio, por exemplo, confecção de planilha, etc., mas depois que a gente conseguiu organizar a federação. E desde o início, uma pessoa que fica aqui no registro, minha eterna gratidão, Antônio Bento, que trabalha de parceria, não só com ele, mas também com o Hashizumi, que é o pai das irmãs Fernanda e Juliana Hashizumi, começaram a jogar aqui em Brasília, depois foram para São Paulo, acho que só Fernanda continuou a jogar, se eu não me engano, junto com o Guedes e outros colegas, o Ayrton, nós montamos a federação e começamos. Mas o primeiro ano, 85, foi difícil, porque o Marcos ainda, de certa forma, impunha algumas coisas, então foi um momento de transição. Mas em 86 eu dei meio que um corte, e aí nós conseguimos aprovar o estatuto, foi um trabalho assim árduo, eu e o Bento, nós ficávamos todo sábado e domingo, olhando tudo quanto era estatuto existente à época para poder conseguir aprovar o nosso, e conseguimos aí nesse período, depois de um grande esforço, que ele fosse aprovado, e também estabelecemos um calendário xadrístico com competições de categorias menores, né, sub-16, o juvenil sub-16, na época a gente fazia o sub-12, sub-14 não tinha ainda, feminino, e com uma data marcada, estabelecida e cumprida. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu efetivamente. Pelo menos, assim, durante o momento que eu jogava os torneios de xadrez, aqui em Brasília, a gente não sabia muito bem a data que seriam realizados os eventos, mas nesse ano a gente conseguiu estabelecer. E começamos também a trazer eventos, competições de porte nacional, então, por exemplo, Brasileiro Feminino, o primeiro campeonatos menores de 12 anos nós fizemos aqui em Brasília, quem ganhou, inclusive, foi o Rafael Leitão, e feminino, sub-12, o primeiro aberto do Brasil, e começamos a fazer assim, vários eventos, depois trouxemos o brasileiro, e quando eu falo trouxemos, porque aí houve uma continuação, quando eu saí da federação, continuou um dos integrantes, que era o Ayrton, que era o responsável pelo hate, ele continuou aliás, primeiro foi o Francimar, e em seguida o Ayrton, então mais ou menos assim, ali nós montamos uma base que continuou. Então, de certa forma, os jogadores que surgiram aqui em Brasília, depois disso, os mais novos aí, tem o Chumiansky, o Vitor, né? Vitor, Thiago, e outros, não tenho dúvida que foi graças a esse trabalho, mas não só meu, de todo um time de colaboradores que ajudou nesse processo assim, da organização do xadrez de Brasília. E a nível nacional, como eu era já presidente da Federação Brasileira de Xadrez, nessa época o presidente era o Tavares ele tinha uma atuação assim, só para vocês saberem que o Tavares foi campeão brasileiro de xadrez, era um abnegado, né, um incentivador do xadrez, assumiu a confederação. No Mundial, nas Olimpíadas de Dubai de 86, ele bancou a passagem, porque era uma pessoa de posse, ele bancou a passagem do próprio bolso da seleção, da equipe, depois que muito tempo depois, ele acabou sendo ressarcido, não sei se foi total, mas pelo menos grande parte, ele que bancou. Mas
nesse momento, o Sunier também se dispôs a assumir a federação, e aí era como ele dizia, eu não tenho posse, então assim, a gente vai ter que ter uma confederação extremamente organizada. E aí eu falo para você que aqui no Brasil, eu considero que o xadrez existe antes e depois do Jaime Sunier, não só por conta da atuação xadrística, que ele foi o primeiro grande mestre depois do Mequinho, teve uma atuação destacada no Brasil e fora também, morou na Alemanha, jogou torneios lá nos Estados Unidos, mas principalmente como dirigente, porque a partir do momento que ele assumiu a Confederação Brasileira, ele organizou uma secretaria que estabeleceu cronogramas, a partir daí a gente tinha também um cronograma, um calendário nacional das competições, começou o início do cadastro. A única reclamação que eu tenho do Sunier, que eu fui o primeiro presidente da federação a apoiar o cadastro nacional. Então, eu merecia ser o número 1, 2 ou 3 no máximo aí nesse registro. Quando eu fui ver, era o número, sei lá, 10, 20, era a única reclamação que eu posso dizer a esse respeito, mas porque eu apoiei desde o início essa pretensão dele, principalmente desse trabalho de organização feito. E ele fez um trabalho aí fantástico, e nesse período, depois que eu saí da Confederação, o Bento assumiu a vice-presidência de Relações Interiores, eu fiquei lá como diretor dele, e nós tivemos uma atuação durante, sei lá, uns 4, 5 anos, eu ainda fiquei até, se não me engano, 94, 95, ainda principalmente apoiando o Bento, né, digamos assim, um papel secundário, o papel principal era o Bento e o Sunier na Confederação, evidentemente, e depois veio o Antônio Bento, né, assumindo, mas o fato é que ele construiu a base do que é hoje a Organização do Xadrez Nacional. Então, acho que assim, fica aqui o meu registro do reconhecimento da importância do Jaime Sunier Neto para o xadrez nacional. Ninguém aqui discute a importância de jogadores como o Mequinho, que acho que todo mundo reconhece como sendo o nosso maior talento do Brasil, todos os outros jogadores existentes, cada um com uma história, né, importante aí, sem dúvida alguma, mas a junção dos dois, eu considero esse divisor de água, ele ajudou muito. E aí conseguiu fazer como é que fala, um terceiro centro. Então, o Brasil tinha um centro, que era Rio de Janeiro e São Paulo, teve o Paraná, e Brasília também, na verdade, começou digamos assim, essa organização a nível nacional. Então, as federações começaram a ser mais atuantes. Eu tenho certeza que um Rafael Leitão surgiu por conta desse cenário que foi construído, porque no Maranhão ia ter muita dificuldade de surgir um jogador do porte dele, evidentemente que o talento sempre arranja formas e jeitos de aparecer, mas seria mais difícil, sem dúvida alguma, assim como outros jogadores que estão surgindo e surgem aí em outros horizontes. Mas depois, em 94, com o nascimento da minha filha, aí realmente foi um momento que eu estabeleci de corte quase total, e a partir dos anos 2000, eu perdi o contato totalmente com o xadrez, não só nacional, mas até aqui em Brasília também. São poucas as pessoas que eu tenho contato, né? Um deles é um grande amigo, um grande xadrista, o Carlos Alessandro, outro jogador importante aqui em Brasília, que sempre foi, assim, teve uma atuação destacada, não só me ajudando na federação, mas como xadrista, que é o Adriano Vale, o Miro. Então, eram jogadores que eram a nossa turma aqui, né, que a gente saía para jogar, eu fazia várias competições. Durante a minha fase como dirigente, né, tiveram atuação como diretores, ou em alguma atuação específica, organizando algum torneio, etc. Então, assim, foi uma coisa assim muito... Eu tenho assim uma lembrança muito boa. E a principal, que eu considero que quando foi realizado esse primeiro aberto do Brasil, a grande boa lembrança que eu tenho, que nós conseguimos o patrocínio com um banco sul-américa, o banco, bom, um banco que nem existe mais aqui à época, né? Estou tentando recordar o nome, mas foi aonde eu conheci a minha futura esposa. Então, o xadrez, assim, ele está diretamente relacionado, né, com a minha vida em alguns aspectos extremamente importantes. Então, assim, eu acho que o resumo da minha atuação como dirigente seria essa, basicamente, tá?
Felipe. Ah, não, muito, acho que tá ótimo, né? E é legal como teve toda uma ligação, né? Um pouco de frustração como jogador, desencadeou como dirigente, e aí o final desencadeou na sua vida pessoal, então tem uma linha interessante que se seguiu, né? Bom, queria agradecer a sua presença, acho que foi muito interessante, dar um pouquinho mais de informação para um jogador importante que realmente quem era das gerações mais novas não tinha muita informação, né? E muito obrigado, tenho certeza que o pessoal gostou. E se você quiser deixar algum recado final, falar mais alguma coisa, fica à vontade. Bom, eu digo o seguinte, o que eu levo de xadrez para a minha vida? Então, em algum momento, eu desisti como uma carreira, segui uma outra com bastante sucesso, mas eu diria que o que eu trouxe para a minha vida, e o xadrez me ajudou muito, eu diria a disciplina. Disciplina para estudar, disciplina para alcançar os objetivos, e isso aí é algo fundamental. Então, se você quer que seu filho, né, ou tenha uma disciplina de estudo, etc., o xadrez ajuda muito nisso. Um outro aspecto que eu considero importante é que o xadrez ele é o tempo todo tomada de decisão. E você toma uma decisão, e no xadrez não é decisões determinísticas, normalmente são probabilísticas. Então, você faz um lance considerando que vai ter o resultado almejado, mas nem sempre a coisa acontece como você imagina. Mas é o tempo todo tomando decisão e você não pode olhar para trás, você tem que seguir à frente durante a partida para que isso não tenha nenhum reflexo no seu jogo durante a partida. Então, ajuda na tomada de decisão, a questão da disciplina, do desenvolvimento, do raciocínio, acredito, tudo isso acredito ao xadrez, não só como enxadrista, mas principalmente na minha atuação profissional fora do xadrez, que não tenho dúvida, eu reputo grandemente o fato de ser enxadrista e ter me ajudado muito nesse sentido. Então, eu valorizo muito e aproveitar também e agradecer você por essa oportunidade e dizer assim que eu fico muito satisfeito de ver como o xadrez nacional se desenvolveu enormemente, com grandes jogadores. Você é um dos nossos exemplos, assim como todos os outros grandes mestres, jogadores jovens que estão aparecendo pelo Brasil afora. Então, assim, é um motivo de muita satisfação de ver que, de certa forma, eu também contribuí minimamente para o progresso do xadrez, principalmente em Brasília. Não, muito legal, tá feito o registro, com certeza você contribuiu, tenho certeza que o pessoal achou interessante assim como eu, e é isso, muito obrigado, Sandro, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Felipe, muito obrigado.